Olá, meus queridos professores, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais esse encontro formativo. E hoje nós vamos realizar uma conversa sobre a alfabetização matemática. Vamos refletir sobre essa alfabetização, sobre um novo olhar. E para começar, eu quero lhe fazer uma pergunta. O que você entende por alfabetização matemática? Teríamos inúmeras respostas aqui nesse momento. Mas tem uma pesquisadora na área da educação matemática que nos esclarece. Segundo Oksana Daniluk, a alfabetização matemática é o ato de aprender a ler e a escrever a linguagem matemática. Então, ser alfabetizado matematicamente é ser capaz de compreender o que se lê e o que se escreve a respeito das noções de lógica, aritmética e geometria. E hoje aqui nós vamos fazer um pequeno recorte da aritmética. Nós vamos falar sobre a construção do número e as relações numéricas nesse processo. Para tanto, nós vamos iniciar com uma atividade. A professora Agnes vai desenvolver com vocês agora uma conversa de pontos. Então, vamos lá? Agora, para falarmos um pouco mais sobre a alfabetização matemática, vamos fazer uma atividade de leitura matemática. Para isso, vocês vão precisar de uma folha para anotar e um lápis. Essa atividade consiste em observar os pontos na tela e determinar sua quantidade sem contá-los. Vou mostrar brevemente um cartão com pontos e tirá-lo da tela. O motivo de eu fazer isso é porque não quero que vocês contem os pontos. Quero que descubram quantos pontos existem sem contar um a um. Vamos ver na tela? Observaram? Quantos pontos eram? Isso, 7 pontos. Quando você olhou nos pontos, o que você viu? Como ou onde você viu esses pontos? Você viu os 7 pontos juntos? De que maneira você os viu? Viu juntos, separados? Viu alguns pontos? Viu de maneiras diferentes? Vocês também podem ter visto de maneiras diferentes. Vamos ver algumas possibilidades de você ter visto esses pontos? Então, a gente vai ver algumas formas, umas possibilidades da gente ter visto esses números. O que essa pessoa viu? Olha lá, ela viu os 4 pontos primeiro, né? Representando a forma de um quadrado, e depois viu os outros 3 pontos. Então, sempre temos que visualizar os 7 pontos. Olha uma outra forma. Então, ela visualizou 2 pontos primeiro, depois 3 e depois 2. Olha a terceira pessoa. Visualizou lá, parecido com os nossos sinais lá de maior e menor. Então, visualizou 3 pontos, 1 e os outros 3 pontos. Uma outra pessoa, visualizou uma figura geométrica e depois uma reta. Então, na soma, ela sempre tem que dar os 7 pontos. Então, olha a primeira, ela visualizou os 4 primeiros pontos e depois mais 3. A segunda visualizou os 2 primeiros pontos, depois os 3 e depois os 2. Visualizamos os 7 pontos, só que de formas diferentes. Olha a terceira pessoa, visualizou 3 pontos, 1 ponto e depois 3 pontos, somando 7. E a quarta representação, visualizou 5 pontos da figura e depois mais 2 na reta abaixo. Então, tem mais alguns. Olha essa agora. Representou os 3 primeiros e depois os 4 seguintes. Então, os 3, né, ficou mais ou menos na forma de um triângulo e depois um losango. Então, 3 e 4. Olha essa outra forma. Representou 3 primeiro, 1, 2 separadinho e 2 depois. E agora essa forma. Olha como que a pessoa pensou. 2 losangos. Mas olha o que aconteceu no meio entre os losangos ali. Olhe bem o que aconteceu ali. E olha essa última. Visualizou 3 triângulos. Alguém conseguiu visualizar dessa maneira aí também? E olha o que vai acontecer com os 3 triângulos também. Lembrem que nós temos sempre 7 pontos. Então, o primeiro, né? O primeiro na forma de um triângulo e depois o losango, 3 mais 4. Visualizou os 7 pontos normal. Depois, 3 pontos, 2 e 2.
E olha esse agora. Então, ela visualizou os 4 do primeiro losango e 4 do segundo losango. Opa, mais 4 dá 8. Tinha 8 pontos lá? Não, por quê? Porque um ponto é comum entre os dois. Então, nós temos que retirar um daqueles pontos. Então, ficou 7. E o último, 3 mais 3. Opa, se eu somar tudo, vai dar 9. Mas o que nós temos em comum? Então, os 3 triângulos têm um ponto em comum. Então, um ocupa o ponto comum, os outros 2 não. Então, diminui os 2. Então, cada um usou 7 pontos. Então, o que a gente viu com essa atividade? O que a gente conclui? Que a matemática é sempre de forma aberta, né? Todo mundo recebeu a mesma orientação, mas surgiram formas diferentes. E existem muitas maneiras diferentes da gente ver até o algarismo 7 mesmo, como ali no caso dos 7 pontos. Então, essa atividade é nas relações que nós vamos ver hoje entre as relações numéricas. Passo a palavra, então, para a Anali. Então, meninas, só para a gente dar uma retomada em tudo que foi falado, porque tem gente que chegou, né, agora, está chegando agora, eu vou passar rapidinho aqui, vou voltar rapidinho, só um minutinho, deixa eu voltar para as pessoas poderem só entender o que a gente estava fazendo, tá? Então, a gente começou falando sobre o que é alfabetização matemática, tá? A gente deu uma fala breve da definição de Oksana Daniluk, que é uma pesquisadora da educação matemática, sobre o conceito do que é alfabetização matemática. Então, o ato de ler e escrever a linguagem matemática. Essa linguagem diz respeito às noções de lógica, aritmética e geometria. No dia de hoje, nós vamos fazer uma pequena fala referente à geometria, à aritmética, tá? Não dá para a gente falar de tudo, né? Então, essa pequena fala hoje é sobre a aritmética. Mas, especificamente sobre os números. A Agnes fez uma atividade com vocês. Já que nós temos que saber ler e escrever, né, ter o domínio da linguagem matemática, como a gente vai fazer o recorte dos números, a Agnes fez, então, com vocês uma atividade, com vocês, professores, né, uma atividade chamada Conversa de Pontos, onde ela apresentou os pontos e pediu para vocês visualizarem a quantidade sem contar. Ou seja, você tinha que dizer quantos pontos tinha aqui sem contá-los. De que maneira vocês conseguiriam ver esses pontos na hora que vocês estavam contando com a cabeça de vocês. Então, eu bati o olho, opa, eu vi tantos aqui, dessa forma, dessa outra forma. E aí a Agnes não vem, né, perguntando para vocês quantos pontos eram e de que maneira vocês viram esses pontos. Então, ela apresentou para vocês algumas maneiras, né? Esta é uma das possibilidades, esta foi outra e esta foi outra possibilidade. E dentro dessas possibilidades, o que acontece aqui? Nós temos uma relação de parte e todo, ou seja, eu tenho um todo, que é o 7, e na minha visualização eu peguei uma parte com outra parte e relacionei as duas para encontrar o todo. Então aqui é uma relação de soma, né? Uma relação aditiva. Então aqui nós tínhamos um quadrado, 4 mais 3, porque o risco do meio são os 3. O quadrado, os 4 pontos formam o quadrado. Aí nós temos essa outra relação também, né? Dentro da perspectiva da relação de soma, da aditiva, relação aditiva. 2, 3 e 2. 3, 1 no meio sozinho, mais 3, 5 na frente, né, ali por cima, naquele trapézio, mais 2 embaixo. Daí ela mostrou para vocês outras possibilidades, comentou também a mesma questão da relação aditiva, e nessas outras duas últimas, ela comentou com vocês sobre a necessidade de retirar esse ponto que é comum, né, porque a pessoa que viu 2 losangos, ela contou 4 com 4, opa, mas aquele 4 mais 4 dá 8, não tem 8 pontos. Então, eu tenho que retirar aquele ponto que é comum, porque as duas, né, um dos losangos ocupa o mesmo ponto que o outro. Então, eu retiro esse um ponto que o losango ocupou. A mesma coisa aconteceu na última imagem, onde os 3 triângulos tinham que estavam ocupando o mesmo ponto central, mas 2 desses triângulos eu tenho que descontar esse ponto dos 2, porque eu já contei o ponto em um deles. Então, por isso que é menos 2 ali no final. Então, essas imagens todas que ela mostrou para vocês,
da conversa numérica é para a gente trabalhar na nossa cabeça, enquanto agora, nesse momento exato, somos professores, trabalhar as relações de parte e todo, de quantidade, porque é isso que vamos trabalhar com vocês agora, né? Essas relações numéricas, porque quando a gente fala em ser alfabetizado matematicamente falando, nós estamos falando então dessa questão da linguagem aritmética, a linguagem dos números. Essa linguagem numérica é uma linguagem que estabelece relações quantitativas. É essa digamos, de toda a parte da alfabetização matemática, essas relações numéricas são muito importantes. Essas relações numéricas, elas precisam estar muito bem formalizadas no cérebro das crianças, porque é por meio dessas relações numéricas que eu consigo trabalhar o número com maior flexibilidade. E quando eu for aplicar isso numa divisão, numa equação, ou numa expressão numérica, ou até mesmo uma sentença matemática referente a esse conteúdo novo que nós estamos trabalhando agora, né, dado pela BNCC, que é a álgebra, né, o pensamento algébrico nos anos iniciais. Então, essas relações numéricas, elas são extremamente importantes serem desenvolvidas desde os primeiros anos, né, voltando, inclusive até a educação infantil, né, na medida do possível, elas conseguem também estar trabalhando essas relações numéricas com as crianças. Então, o que nós estamos falando hoje com vocês, nesse recorte todo da alfabetização matemática, se refere a isso, a essas relações numéricas que a gente acabou de fazer um treino aqui, né, a gente acabou de fazer uma atividade, nós, né, adultos aqui, fizemos uma pequena atividade referente à relação numérica que, inclusive, a gente pode pensar assim, opa, mas eu não consegui ver, eu não consegui entender, eu não consegui isso, onde que está aquele 4 mais 4 menos 1, que a Agnes comentou? Então, será que as nossas relações numéricas do nosso aporte aqui de conhecimento, será que eu consigo fazer isso? Então, a nossa ideia é que também você, professor, trabalhe com essas questões em você também, né? Porque a partir do momento que a gente trabalha conosco, a gente consegue trabalhar também com as crianças. Então, eu vou apresentar para vocês aqui algumas relações numéricas lá na sala de aula. Como que eu vou desenvolver, então, essas relações numéricas lá na sala de aula? Então, eu vou mostrar para vocês que a primeira relação numérica que eu preciso estabelecer com as crianças, assim, numa situação assim, de hierarquia, né, do conhecimento matemático, é a sequência numérica. Mas a sequência numérica, gente, não é apenas dizer os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? A sequência numérica, ela envolve operações mentais na cabecinha da criança. Ou seja, a criança precisa saber que na hora que ela está contando os números, esses números precisam estar numa ordem, que primeiro vem o 1, depois vem o 2, depois vem o 3, e essa ordem numérica, ela é dada no entendimento de que essa sequência, ela aumenta de mais um. É o anterior mais um. O anterior mais um. E isto é uma sequência numérica recursiva, quando eu preciso usar um recurso para fazer com que ela cresça, né, com que ela aumente. Então, no caso aqui, eu trouxe para vocês aqui um exemplo de uma pequena atividade bem simples que pode ser transformada em forma de jogo, que pode ser feita assim oralmente, as crianças manipulando coisas ali na mesa, né, objetos, porque isso é muito importante, a gente ter objetos de contagem dentro da sala de aula, preferencialmente, principalmente por causa desse momento que a gente está vivendo, né, preferencialmente que cada um tenha o seu kit de pecinhas, de tampinhas, palitos, enfim, qualquer coisa que sirva para contar, tá? Então, por exemplo, vamos ver aqui, ó, eu tenho um quadro numérico, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, como se fosse o jogo da velha, né, aquele jogo que a gente brinca lá, né, como se fosse aqui. Eu registrei os algarismos aí dentro desse quadro. Aí a gente pode trabalhar assim com as crianças. Vamos lá. Número 1. Quanto que vale 1? Quanto que é esse 1 que está ali naquele quadro? Número 1.
Ah, um é uma pecinha, ótimo, uma tampinha. Então, coloque um aí na sua mesa. Inclusive, esse quadro numérico pode estar na mesa das crianças, né? As crianças podem estar com esse papel, é um quadrado de 3x3, onde eles vão estar com esse papel, só que tem que ser um quadrado um pouquinho maior para ele poder fazer a manipulação dos objetos ali dentro desse tabuleiro que eu estou mostrando para vocês. Então, ela vai colocar ali na mesa dela esse quadro, vai pegar as tampinhas, pode ser até aquele material dourado, o cubinho do material dourado, pode ser até grãozinhos, né, de feijão, de soja, de milho. Assim, o material de contagem tem que ser, claro, não pode ser muito grande, porque senão não vai caber no espaço, né, onde a gente vai estar trabalhando com esses números. Se eu pegar palitos, eu não até consigo, mas ele vai ficar meio esquisitinho ali na hora de montar os grupinhos, mas dá também, né? O material de contagem pode ser qualquer um. Então, um é um, né? Até a relação de unidade, as crianças sabem, isso daí parece que é quase inato, né, para elas, mas a relação de unidade, ela compreende porque ela é uma unidade. Então, na medida que a criança tem essa consciência do seu corpo, do seu eu, ela sabe o que significa um. Muito bem, se ela sabe isso, o resto vai ser muito fácil para ela aprender, porque a relação da sequência numérica é uma relação de uma sequência recursiva, onde eu tenho que acrescentar um. Então, isso não é difícil para a criança aprender se a gente trabalhar no contexto das relações numéricas, né? Então, veja lá, um é um, beleza. E o 2? O que é o 2? O 2 é o 1. Olha o que eu fiz com o 1. Eu puxei ele para o 2. Mais um. Então, o 1 a gente já conheceu, já sabe. O 2 é o 1 mais 1. Agora eu tenho 2. Ótimo. E o 3? O que é o 3? O 3 é o 2. Eu puxei, ó. Tô vendo que eu tô trazendo o de trás para frente? Mais 1. Opa, então esse é o 3. Essa é a quantidade 3. O 4, o que é o 4? O 4 é o 3 mais 1. Ótimo, então o 4 é 3 mais 1. Eu trago o 3 para dentro do 4. Essa ação, gente, mecânica, de eu pegar o anterior, colocar no posterior, acrescentar 1, é o que a cabeça da criança tem que fazer. Só que ela não faz isso sozinha. Ela não aprende isso assim do piririm pim pim. Quando o aluno diz para mim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, decora salteado, não significa que ele sabe contar. Aí que está o grande perigo das nossas sondagens. Às vezes a gente acha que porque ele sabe falar todos os números em ordem, bonitinho, até 100, ele sabe contar. Nem sempre isso é verdade. Então, essa atividade, além de fazer ele desenvolver esse raciocínio das relações numéricas, eu também compreendo a noção de que se ele sabe o que significa a contagem. Quando eu falei 4, ele sabe que o 1, o 2 e o 3 estão dentro do 4? Sabe? Então, ó, ele está trazendo, né, do conjunto menor para o conjunto maior a quantidade e acrescentando mais 1. O 5, o que é o 5? O 5 é o 4 mais 1. Então, esse é o 5. O 6 é o 5 mais 1. Ótimo! Então, essa relação, ó, eu estou trazendo as pecinhas para fazer o composto do todo, né? O 7. O 7 vai ser o 6 mais 1. Então, eu agrupei mais 1 no 6 para fazer o 7. A mesma lógica no 8. É o 7 mais 1. E o 9, igualmente, é o 8 mais 1. Então, nessa sequência, onde eu trago o menor para o maior, ele começa a compreender que quando ele termina a contagem 9, todos os outros estão dentro do 9. Então, quando a gente vai fazer com que ele diga para a gente lá, por exemplo, nessa sugestão de sondagem que a gente mandou para vocês, o primeiro exercício, quantas borrachas o Pedro tem? O Pedro tem 8 borrachas. Circule as 8 borrachas que o Pedro tem. Tem criança que circulou uma por uma, ou circula uma por uma, porque ele ainda não compreendeu a cardinalidade do número, ou seja, o todo do número, que eu estou desenvolvendo numa atividade mecânica bem simples, mas que tem muito raciocínio, porque ele está enxergando que eu arrasto o anterior para dentro do posterior.
Então, essa ação visual que eu fiz com vocês aqui no slide, e que vocês podem fazer mecanicamente lá na mesa com as crianças, com uma folha de papel, com pecinhas e tampinhas, e enfim, qualquer material de contagem, essa ação visual, ele tem que depois fazer mentalmente, na hora da contagem. E às vezes, será que o meu aluno sabe fazer isso? Nossa, Anali, mas isso é muito simples, é claro que ele sabe. Será? A gente tem que sondar. Né? A gente só pode ter certeza sondando isso. Então, numa atividade simples dessa, eu consigo fazer uma sondagem se ele compreendeu a noção. Eu desenvolvo a atividade com eles, aí eu pergunto, por que nos outros números de trás não tem mais nenhuma pecinha? Ah, professora, foi porque a gente colocou tudo aqui no 9. Ótimo, então quer dizer que o 9 tem todos esses números dentro dele? Sim. Isso é inclusão hierárquica, que é uma outra operação mental super importante para aprender a contar. Então, são duas ações mentais que a criança faz na contagem. Contar de 1 por 1, sem esquecer nenhum e sem duplicar a contagem de nenhum objeto. Então, eu não posso contar um objeto 2 vezes e também não posso esquecer esse objeto sozinho ali sem contar ele. Então, essa é uma ação mental. Não adianta a gente pôr para as crianças contar uma filinha. Ah, vamos sondar se ele sabe contar. Vou pôr lá 7 tampinhas, uma do lado da outra. Não, a gente tem que fazer agrupamento, a gente tem que agrupar essas tampinhas, deixar elas numa disposição toda assim misturada, para que ele possa, para você ver se ele consegue contar todos, sem esquecer de nenhum, ou se ele repete alguma contagem. Então, quando a gente coloca em fila, a gente já organiza a contagem para eles na ordem. Então, a relação de ordem, que é essa filinha, não pode acontecer ali no objeto, tem que acontecer na cabeça dele. Ele tem que estabelecer uma ordem de contagem na cabecinha dele. E depois, ao final da contagem, ele tem que dizer o todo para você, 9. Por quê? Porque todos os outros estavam dentro do 9. E o 9 não é o último que eu contei. 1, 2, 3, 4, 9. O último não é o 9. O 9 são todos os outros dentro do 9. Então, é essa relação importantíssima que eu tenho que trabalhar com as crianças. Mas eu não ensino isso para eles numa aula só. Eu não ensino para eles isso em 50 minutos, em um dia, 2 dias. Eu faço isso num processo onde eu conto todos os dias com as crianças. A contagem tem que ser praticada todos os dias, independente se vai ser números pequenos ou números grandes. A contagem tem que ser feita todos os dias, para eles perceberem essa sequência de números falados um atrás do outro, para eles aprenderem a olhar o todo, no término da contagem, olhar o todo como cardinal do número. Isso que é importante, isso que a gente tem que desenvolver. E como eu falei para vocês, a gente desenvolve isso num espaço, né, adequado de tempo, que não é limitado para 2, 3 dias, 5 dias, um mês. Isso é muito relativo em relação às crianças, mas o desenvolvimento das atividades tem que ser diárias. Né? Eu tenho que promover isso diariamente com as crianças, para que no processo final ela consiga cardinalizar o número. Muito bem, vamos continuar então aqui na nossa sequência. Então essa é a primeira, né, das questões das relações numéricas dentro da sala de aula. A segunda é fazer contagem para frente ou para trás a partir de um número dado. O que significa isso, Anali? Então, é isso aqui, ó. Vocês estão vendo aí alguns losangos na tela de vocês, né? Olhem nos losangos, vejam a quantidade total de losangos que vocês têm na frente de vocês. Ótimo. Agora, vamos esconder alguns. Já sabe quantos a gente escondeu, né? Então, pense, o que tem embaixo da minha mão são... Isso, são 3. 3. Agora a gente vai continuar contando a partir do 3. 4, 5, 6, 7. Então, significa que esse todo que eu tinha é 7. E o 7 é o todo, e não é apenas o último algarismo. Então, essa prática de contar para frente, ou contar para trás também, poderia ser ao contrário. Eu preciso trabalhar com as crianças de diversas maneiras, em jogos, em atividades diárias, na própria contagem dos lápis de escrever, lápis de cor, lápis borracha, distribuição de material na sala de aula. Essas contagens eu faço a partir de um número, que eu peguei aqui o 3.
mas podia ser qualquer outro número. Pode ser números maiores também? Pode, para aqueles alunos que já são maiores, que já têm conhecimento da construção numérica, que já sabem, já concebem o número, já têm entendimento de que o 12 é todos os outros atrás dele, eu posso partir do 12 essa contagem. Temos 12. Opa, vamos contar mais aqui para ver aonde que a gente chega? 12. 13, 14, 15. Opa, então eu a partir do 12 eu contei mais 3 para chegar no 15. Eu não precisei contar um por um dos 12. O 12 é aquela velha história que a gente sempre ensinou para os nossos alunos, a gente ensina para os nossos alunos, né? Põe 12 na cabeça, conte na mãozinha. É a mesma situação, só que esse pôr na cabeça para eles, a gente é tão simples, mas para eles é tão difícil. Então, nessa atividade de visualização, onde eu escondo uma quantidade, e eu faço com que a cabecinha dele comece a perceber, né, a pensar que atrás daquelas quantidades que eu escondi tem então um total, que vale aqui no caso 3, eu comecei a contar e cheguei no 7. Então, a partir do 3 eu conto, a partir do 7 eu conto, a partir do 12 eu conto. E é isso, é um exercício, meninas. É um exercício, meninos também, que deve ter alguns rapazes aí me escutando também. Então, a gente precisa ter essa relação numérica desenvolvida neles. Uma contagem a partir de um número dado, tá? Então, isso que significa essa relação numérica que eu acabei de falar para vocês. Explorar relações de ordem de grandeza. 7 é maior que 4 e menor que 9. E isso a gente pode fazer numa reta numérica, fazendo a localização dos números, e daí também percebendo quem vem antes e quem vem depois. Ó, um exemplo disso que eu vou dar para vocês agora, vamos ver aqui. Então, tá aí uma reta numérica, do 0 ao 10, e sempre quando vocês forem trabalhar com reta numérica, gente, o ponto inicial é o 0, sempre. Nunca vai ser 1, ou 2, ou 3, ou 4. É o 0 ponto inicial da reta. Se eu quiser começar uma reta no 10, por exemplo, que eu quero do 10 ao 50, né? Vai ficar muito comprido. Se eu quiser fazer isso, eu tenho que colocar uma flechinha virada depois do 10, para trás do 10, uma flechinha virada, como essa flechinha que eu coloquei para depois do 10. Vocês estão observando que tem uma flechinha ali no final da reta depois do 10? Por quê? Porque significa que eu tenho mais números a partir daquele 10. Claro que a gente que é adulto, que já passou pela escola, a gente sabe que depois, né, antes do 0 ali, para o infinito também existem números. Mas nesse momento, para as crianças, o conhecimento deles é aqui. É o 0 que é o início de tudo. Os números negativos vão ser aprendidos lá para frente. Então, aqui não tem necessidade de pôr a flechinha, né? Vamos dizer assim. Mas se a gente colocasse, não teria problema. Mas, como a gente está trabalhando com construção de conceito, vamos deixar então o 0 como marco inicial. E aí, pronto, fiz uma reta que pode ser a régua, não precisa ser uma reta feita assim no papel, ou, né? Ele pode pegar a própria reguinha que ele tem na mão dele, né? E usar aquilo ali como reta. Funciona do mesmo jeito. No caso aqui desse slide, eu ampliei, né? Eu fiz uns números maiores para vocês poderem enxergar o que eu estou querendo propor aqui nessa atividade, nessa reflexão, já falando com vocês. Então, vamos pensar na ordem crescente. A ordem crescente é do 0 para frente, né? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito. Ótimo. Então, a ordem crescente inicia da esquerda para a direita. Então, essa é uma ordem que eles têm que ter na cabecinha deles, que eles aprendem contando, porque eles sabem que o 1 vem antes, né, do 2, que vem antes do 3. Então, os números que estão antes são menores, os números que estão depois de um certo ponto são maiores. Bem, vamos pegar o ponto 7. Pegamos o ponto 7 porque a gente já começou a falar do 7, né, desde o começo, então vamos continuar falando dele. Pegamos o ponto 7. Nesse marco do ponto 7, o que nós vamos observar em relação a ele no 4? Bem, o 4 está antes do 7. Se ele está antes do 7, ele está a uma distância do 7. Ele se distancia do 7 em 3 unidades, né? Então, eu digo que 7 é maior que o 4, porque ele está na sequência da ordem crescente depois do 4. Perfeito. Agora, vamos pegar o 9. O 9 está numa distância do 7 maior para frente, 2 unidades de distância do 7, mas é para frente. Então, ele significa que o 7 é menor que o 9.
Então, essa relação que a gente acha tão simples e que parece ser tão, assim, óbvia no trabalho da sala de aula, não é na cabecinha das crianças, principalmente essas que estão chegando com muita dificuldade na nossa sala de aula. Então, essa relação numérica eu preciso desenvolver com as crianças. Pois bem, vamos continuar então nas próximas. Quais são as próximas? Então, as próximas relações que a gente está dizendo aí é a relação de mais 1, mais 2, menos 1 e menos 2. Também na reta numérica. É bem parecido com essa que eu acabei de mostrar para vocês. Envolve perceber quanto que um número dista do outro. Ou seja, quanto é a distância de um número para o outro, né? Então, aqui nós estamos de novo no 7, né? Em relação à distância. Vamos pegar de novo a nossa reta. Vamos de novo observar o 7, né? O marco 7. Eu tenho uma distância até o 5 de 2 unidades, só que 2 unidades menores. Então, eu vou retirar 7 eu vou retirar 2 do 7 e vou chegar no 5. E para frente, 7 mais uma unidade para frente, eu chego aonde na reta? Eu chego no 8. Então, 7 mais 1 é 8. Essas relações de mais 1, mais 2, menos 2, eu preciso trabalhar com as crianças, são atividades inerentes ao trabalho da construção do número. A construção do número não é só saber quanto eu tenho de quantidade dentro daquele valor, daquele símbolo, daquela simbologia, daquela representação do número. Porque quando a gente fala em número, gente, a gente não está falando nos algarismos. A gente está falando na ideia de quantidade, essa ideia que está na minha cabeça. Quando eu falo, por exemplo, 2, quando eu falo 2, muitas de vocês já pensaram no algarismo 2, porque isso foi da nossa educação. Nós aprendemos assim, a nossa escola nos formou desse jeito. Só que a gente não pode, hoje, nesse nosso momento histórico, a gente não pode continuar reproduzindo isso. O 2 não é o algarismo, o 2 é a quantidade. Quando eu penso em 2, eu tenho que pensar, por exemplo, 2 olhos, 2 ouvidos, 2 braços, por exemplo, um casal, né? Um par, né? Um par, um mais um, um casal. Eu posso pensar no pai e na mãe, enfim, no que eu quiser pensar em relação à quantidade 2. Quando eu penso nessa quantidade, aí sim eu estou trabalhando com o número 2, porque o número está aqui. O que tem aqui é uma representação. E eu não posso confundir representação com o objeto matemático. Então, o 2 que está ali no símbolo, ele é uma representação. O desenho de 2 árvores é uma representação. Os 2 pontinhos do dado é uma representação. A palavra 2 é uma representação. Então, isso tudo, 2 risquinhos, é uma representação. Então, todas as representações são apenas representações da ideia do 2 que está na minha cabeça. Por isso que a matemática, às vezes, é encarada com dificuldade, porque a gente acha que ela é muito, assim, só no papel, só o símbolo, e não é, ela é relações mentais. E é isso que nós estamos trabalhando hoje aqui com vocês, essas relações mentais. Muito bem, vamos continuar, então. Agora nós temos uma outra situação, explorar as relações espaciais de arranjos padronizados de pontos ou conjuntos, né, que a gente chama arranjos padronizados, significam conjuntos, tá? Como essa que a gente acabou de fazer com vocês aqui nessa atividade para nós, né, nós fizemos aqui, nós apresentamos 7 pontinhos e pedimos para vocês identificarem a quantidade. Para as crianças, a gente vai trabalhar as diferentes formas de eu montar uma representação visual num arranjo de pontos, que pode ser trabalhado com tampinhas, né? Ou círculos, né? Pecinhas que tem os círculos circulares. Eu vou arranjando ali, vou fazendo arranjos de quantidades. Aqui no caso, eu mostrei para vocês aqui na tela o arranjo de 5. O arranjo de 5 pode ser esse, que a gente já tem assim, uma familiaridade, né, com ele. Quando eu olho para esse símbolo do 5 aqui, que está aí à esquerda da tela de vocês, quando eu olho para esse símbolo, eu já sei que é 5, eu não preciso contar um por um, o meu cérebro já identificou. Isso também nós temos que desenvolver nas crianças, essa identificação simbólica visual da representação em forma de pontos dos números.
O 5, como eu já falei para vocês, é uma representação assim bem para nós, né, muito comum, e as crianças vão se familiarizando também com essa representação. Mas não é apenas essa que é a representação do 5, eu posso fazer desse outro jeito aí do lado. Então, quando eu vou propor para as crianças um desafio, por exemplo, peguem 5 tampinhas, arrumem essas 5 tampinhas na mesa, do jeito que você quiser. Tem gente que vai fazer uma do lado da outra, fazer uma filinha, certo? Tem gente que pode fazer 2, 2, 1. Tem gente que pode fazer 3 e 2. Tem gente que pode montar essa aí do 5 que está aparecendo para vocês na tela. Então, tem várias formas. E o importante é deixar livre para eles pensarem de que diferentes formas eu posso representar visualmente esse número com pontos. Porque depois que eu faço com os objetos ali, no caso das tampinhas, eu posso pedir para ele, então, eu vou pedir para ele agora, desenhe, registre essa representação que você fez aí dos pontos. E aí eu vou trabalhando com as ideias quantitativas nas relações numéricas das diversas representações de diversos números. Né? E eu posso, inclusive, fazer junções. Por exemplo, o 8. Eu posso fazer o 8, 5 mais 3. Né? No dado mesmo, pegar esse símbolo do 5 do dado, mais aquele símbolo do 3 do dado, e juntar e fazer o 8. Mas não existe só aquela possibilidade, eu posso fazer arranjos diferentes também com o número 8. Que tipos de arranjos eu vou fazer? Isso são desafios mentais, que parecem ser tão simples e tão assim, nossa, mas isso aí na sala de aula de um 5º ano, Anali, porque não estou falando só das crianças com dificuldade, né? As crianças que a gente diz que são normais, né? Nessa situação aí da aprendizagem, que elas não têm tanta dificuldade de aprender, elas também precisam pensar sobre isso, sobre essas questões das relações espaciais nos arranjos de pontos. Porque se eu for levar uma atividade dessa que eu dei para vocês agora, que eu não sei, não vi a reação de vocês, mas se eu pudesse ver o rostinho de todas vocês aí na relação da atividade que a Agnes desenvolveu aqui com vocês, muitos de vocês iam estar com o olhinho arregalado. Nossa, mas, gente, como é que pode isso, né? Mas pode, porque a gente tem que desenvolver isso, né? Tanto na gente como nas nossas crianças, os nossos alunos. E o reconhecimento dessa quantidade na sua forma visual, né? Então, eu estou trabalhando com a matemática mais visual, que eu enxergo a relação. Quando eu enxergo visualmente, quando eu estabeleço a relação no campo visual e no campo tátil, né? Porque ao mesmo tempo que eu estou visualizando, eu estou manuseando. Então, nessa relação sensitiva, porque eu estou trabalhando com sentidos, né? Tato, né? Audição, visão. Quando eu estou trabalhando nessa situação concreta, visual, até criativa, eu estou desenvolvendo relações mentais nas crianças. E uma dessas relações mentais são as relações numéricas. E, né, para a gente terminar aqui nessa fala das relações, a relação mais importante de todo o trabalho com o número é a relação parte-todo. Essa relação parte-todo, a gente já veio trabalhando desde a primeira atividade que eu fui mostrando para vocês, desde as primeiras. Então, essa relação parte-todo é a relação mais importante, porque na hora que eu vou trabalhar situações desse tipo com as crianças, eles vão tirar de letra para fazer. O que é o 10? É 4 mais 6, é 7 mais 3, é 9 mais 1, é 12 menos 2. Né? Então, veja, naquele jogo dos pontos, ali na conversa de pontos que a Agnes fez com vocês, eu tinha o 7 representado por 3 mais 3 mais 3 menos 2, ou seja, 7 é 9 menos 2. Então, essas relações entre as partes e o todo é o que eu tenho que observar de importante no trabalho, na construção do número, na ideia de quantidade, né? Quando eu falo construção do número, eu estou falando na ideia de quantidade. O meu aluno não é, quando eu falo assim, que ele sabe contar, tagarelando, como a gente fala, né? Falando um número atrás do outro até o infinito, se for o caso, não significa que ele sabe contar. Ele sabe apenas recitar a sequência numérica, né? Então, tem essa questão aí também. Então, essas relações quantitativas, relações numéricas, dentro de todo o escopo aí da nossa conversa, a relação de parte-todo é desenvolvida por todas as outras que a gente viu até agora, que é a relação mais importante que a criança tem que desenvolver, até mesmo antes de partir para o sistema de numeração decimal. Sim, Anali, mas agora
Os nossos alunos já estão no 5º ano, 4º ano, o sistema de numeração decimal já está lá no 1000, no 2000, 10.000 e não tem problema. Vamos voltar um pouquinho? Vamos voltar, vamos trabalhar isso aqui na sala de aula do 5º ano, vamos trabalhar sem problema nenhum, porque eu estou trabalhando com questões de desenvolvimento de raciocínio, habilidade de contagem, habilidade de estabelecer relações entre quantidades. E isso, em qualquer momento, a gente pode trabalhar, né? Então, aí fica aí a dica para vocês também. Então, essa é a relação, né, a relação aditiva, mas ela não tem o objetivo de trabalhar a adição, tá? Quando eu coloco aqui para vocês essa ideia do 10 igual a 4 mais 6, 7 mais 3, não estou trabalhando com o algoritmo da adição, eu estou trabalhando com a ideia da relação quantitativa. Essa relação quantitativa, ela não tem a conotação de armar continha e fazer com que eles... Não é. Esse modo como eu registrei para vocês aí, olha como ele está até diferente daqueles modos que a gente trabalha as operações de adição. Normalmente a gente coloca 4 mais 6 igual, a criança tem que colocar o 10, né? Dificilmente a gente coloca o 10 na frente. 10 é igual a quanto? Opa, quando eu mudo essa situação de pôr o 10 na frente e não atrás, eu mudo o sentido, né, dessa situação aditiva. Eu não estou trabalhando com a operação da adição, eu estou trabalhando com a ideia da relação aditiva entre quantidades. Então, aí que fica a diferença para vocês compreenderem, tá bom? Agora, a Agnes vai falar um pouquinho sobre os materiais aqui para vocês. Só um minutinho. Então, meninas, para fazer todas essas relações, o que a gente precisa? A gente precisa visualizar. Então, a gente precisa ter esses materiais manipulativos em mão. O que esses materiais nos ajudam? A ver matematicamente através dessa manipulação. A gente vai sair do concreto para conseguir fazer um registro mental de tudo que a gente vai aprender. São coisas mínimas que a maioria deles a gente já tem em sala de aula. A gente já utiliza esses materiais naquela caixa matemática, né, que a gente tinha. Então, são tampinhas, palitos, barrinhas coloridas, sementes, né? Igual a Ana foi falando ali nos números, né, para fazer a contagem. Usei sementes, juntando no 2, lá o 1, para formar o 2. Então, os cubinhos, aqui a gente colocou só os cubinhos no material dourado, porque a gente está fazendo a relação até o 9, né? A gente está fazendo a relação inicial. Mas depois, os outros materiais, com as trocas e tudo que a gente precisa fazer. No ábaco, usar também com uma cortininha, ali dá para ver bem que o 1 está dentro do 2, que o 2 está dentro do 3, que o 3 está dentro do 4 e assim por diante. E usando materiais simples também, os lápis que eles têm na sala de aula mesmo, o material de Cuisenaire, que ele deixa também, a gente consegue ver, tipo, você colocando o 2 e o 1 dentro do 3, você consegue ver que o número está embutido um no outro. Então, a gente consegue fazer toda essa relação. Nos números do dado, né, as várias formas de apresentar o número em relação ao dado. Então, esses materiais são importantes para que todas essas relações sejam feitas dentro das relações numéricas. Parece simples, mas com a ajuda do material, eles conseguem visualizar todas essas relações numéricas. Então, todo esse trabalho que a gente, né, essa conversa que a gente fez com vocês, é uma conversa breve. A gente teria aí um trabalho talvez gigantesco pela frente para a gente fazer aí uma formação e tudo mais nesse sentido, né? Mas espero que a gente tenha aguçado aí a cabecinha de vocês, assim, as ideias de vocês. Obrigada, Joyce. Valeu. Para que vocês possam olhar diferente para a alfabetização matemática das crianças nas turmas de vocês, né? Independente se são primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto ano. Esse material que a gente acabou de mostrar para vocês aí, a gente vai enviar para a coordenadora pedagógica da escola, tá? A gente já passou para a Heloísa vai passar para as APs, depois vocês vão estar recebendo também para terem um material em mãos e poder talvez estudar um pouco mais se quiserem. Na medida do possível, a gente também pode atender vocês, né? Porque a gente tem também uma demanda aqui na secretaria, mas quando necessitar, a gente pode fazer uma conversa, se for o caso. Né? Eu e a Agnes, que nós nos disponibilizamos para estar ajudando vocês. Nós vamos fazer agora, em novembro, no início de novembro, uma formação com as coordenadoras pedagógicas,
para trabalho com material dourado. Então, em novembro, as coordenadoras pedagógicas estarão vindo aqui para a secretaria para trabalhar com a gente como trabalhar o material dourado na sala de aula, tá? Porque a gente está vendo que tem muitas escolas pedindo isso, né? Já chegou para nós aqui que seria uma situação necessária e urgente. Então, a gente vai fazer isso com as coordenadoras pedagógicas e depois elas vão ter a responsabilidade de passar para vocês na escola todo esse trabalho com o material dourado, porque a gente não quer que o material dourado só fique usando só para contagem, né? A gente precisa que esse material dourado seja usado para ser desenvolvidas as relações também do sistema de numeração decimal, né? E das operações, inclusive. Então, a gente vai trabalhar com vocês aí agora em novembro, tá? Na sequência aí das nossas formações aí com os coordenadores pedagógicos. Bem, meninas, já passamos do horário, né? Uns minutinhos aí. Mas a gente agradece a oportunidade de estar conversando com vocês. Espero que vocês tenham aí tido um início de manhã proveitosa com a gente. Tá? Obrigada, valeu. Agnes, quer falar alguma coisa? Então vem aqui dar um tchauzinho. Tchau, meninas. Obrigada pela manhã, né? E espero que a gente tenha contribuído um pouquinho, né, em relação à alfabetização matemática. Bom, tchau, gente, obrigada. Tchau, obrigada. E boa agradecer para vocês.